Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Hoje é a nossa aula do dia 12 de abril de 2021, né? Estou gravando a aula com vocês aqui dos estúdios da Uniavan, né? E vamos ter nossa conversa sobre o nosso encontro de hoje. Para o nosso encontro de hoje, na semana passada, nós fizemos um exercício bem bacana, né? O que nós trabalhamos? Na semana passada, eu conversei com vocês e vocês fizeram o primeiro trabalho de perícia, né? Vocês fizeram o primeiro trabalho de perícia de vocês, onde vocês tinham toda uma questão que envolvia cálculos, né? E vocês apuraram, fizeram a planilha, né? A gente foi trabalhando e foi desenvolvendo. Esse trabalho, vocês vão entregar ele com a nota final, assim, para pontuar para a nota, né? Para o encontro de hoje, o que eu tentei fazer? O que acontece? Como eu trabalho com o notebook todos os dias, né? E como eu já estou envelhecendo, então eu já tenho uma quantidade de tempo grande que eu leciono, eu tenho assim, né? Eu tinha um notebook, daí o notebook vai ficando velho, daí você substitui um outro, puxa a memória, vai, e daí aqueles computadores antigos, eles vão virando tudo HD externo, né? HD externo, e algumas coisas você puxa. Eu queria localizar, eu tinha um laudo pericial bem bacana, no formato Word, que eu queria trazer para vocês. Já era um cálculo mais antigo, eu localizei a minha planilha do cálculo, porque daí tinha do coisa, mas eu não tinha o arquivo anterior, que eu tenho certeza que eu devo ter esse arquivo anterior, mas ele deve estar lá no meu HD externo. Então, eu tenho, por exemplo, né, o cálculo, a planilha do Excel, porque depois me gerou outras análises para que fossem feitas, então eu copiei aquela informação, a planilha, né? E tem o pedido de juntada, né, de quesitos complementares, tá? Mas eu não localizei o laudo, que eu queria bem bacana. Mas ao longo das nossas aulas, nós fomos conversando, e eu falei para vocês o seguinte, eu falei, olha, pessoal, eu quero ver se eu trago, e como eu não queria também deixar sem entregar para vocês, eu trouxe para o nosso encontro de hoje um exemplo de laudo. Ah, bem legal, né? Eu trouxe para vocês, então, um exemplo de laudo, tá? Esse laudo vale uma fortuna, né? Esse laudo, boa noite. Esse laudo, eu utilizei ele já faz muito tempo, tá? Eu peguei ele era do comecinho de 2009, né? Ele era do comecinho de 2009, e eu fiz esse laudo, a gente fez o laudo para que a gente buscasse a impugnação de uma avaliação, tá? Era um processo de execução fiscal, e daí a gente quis alterar ali, foi dar uma mexida, né? Na época eu não era advogado e precisava de algum profissional que pudesse assinar o laudo, né? Como o professor estudou a vida inteira, né? Eu acho que eu já falei para vocês, mas não estou falando para... Estou falando que eu gosto de estudar, não estou falando assim para... Ai, o cara estudou, né? Não é isso, mas é tipo assim, como eu sempre fui estudando, eu fiz o registro, já quando eu trabalhava no banco, eu fiz o registro como corretor de imóveis. E a gente precisava impugnar. E eu fui justamente para aquele escritório para fazer as impugnações, que fossem as impugnações de cálculo ou impugnação a respeito de avaliação. E esse é um exemplo de uma impugnação que nós fizemos do valor, tá? Eu acredito que talvez, né, tenha gente aqui na sala que também é corretor de imóveis, né? Se for corretor de imóveis, vai poder utilizar para avaliar. Se você não é corretor de imóveis, né, não forneça o arquivo de graça para ninguém, porque ele é bem bacana, né? Vou mostrar para vocês, então, o modelo, né, tipo de laudo, tá? De laudo. Então, assim, ó, eu vou postar ele no sala de aula, vai ficar como arquivo Word. Eu não localizei ele em Word. Então, o que eu fiz? Eu tive que pegar o arquivo em PDF, transformar ele em Word, e né, por que eu também quis transformar? Porque eu quis retirar os dados que identificassem a empresa, para não ficar chato, tá? Então, deixa eu mostrar para vocês como é que ficou, conforme aquilo que nós fomos conversando, tá? Não é um laudo da área contábil, mas vocês podem fazer os ajustes para que vocês usem para vocês, né? Deixa eu botar aqui, vamos ver como é que está a apresentação. Quero só mostrar o arquivo, tá?
Isso aqui é antigo, né? Então era meu endereço de Blumenau antigo, meu endereço não é esse, né? Mas só a título de informação, ó. Então isso aqui é a capa, né? Aí coloquei como corretor de imóveis. Aí aqui, ó, o laudo, quando é corretor, eles não chamam de laudo, né? A Giovana não apareceu, ou ela já apareceu, eu já liberei ela, ou não sei, ou ela pede para ela cancelar e tentar de novo, tá? Ó, então assim, ó, quando é avaliação de imóveis, e essa avaliação é feita por corretor, que não era avaliação tipo do imóvel, não tinha, né? Ele se chama PTAM, né? Parecer Técnico de Avaliação Mercadológica, né? Quem fez o curso lá para perito, avaliador, né? Como corretor, né? Aí vai fazer algo chamado parecer técnico de avaliação mercadológica, beleza? Então, ó, só para vocês terem uma ideia, tá? Vocês vão receber em Word, ele tem como se fosse uma capa, né? Ó, uma capa, Blumenau 2019, a segunda, professor, é parecido com o TCC, isso mesmo, né? Ó, parecer técnico de avaliação mercadológica, aqui a numeração dele, né? Que é a sigla numeração, ele é o primeiro 2009, casa residencial, parecer técnico realizado para identificação do valor de venda, ou valor venal, né, do imóvel residencial situado na cidade de Blumenau. Solicitante, aqui tinha o nome da empresa, tirei, né? Ó, sumário, aí aqui tinha observações preliminares, princípios, objetivos, imóveis, matrícula, vistoria, características da localização, método de avaliação, cálculo dos terrenos, cálculo da benfeitoria, é porque o imóvel tinha 2 terrenos e a casa construída, tá? Um imóvel não tem nada, não tem a casa, e o outro tem o terreno e a casa. Valor total dos bens imóveis sobre benfeitorias e encerramento. Então, ó, é claro, né, se fosse de vocês aqui ia estar, né, como o CRC, né? Resumo, ó, parecer, nome da empresa, CNPJ, a localização dos imóveis, qual foi o método utilizado, rigor técnico normal, valor de mercado e a data, beleza? Né? Ficou bonitinho assim, né? Alguma coisa, beleza. Aqui tem um endereço que já não serve mais e o telefone já não é mais esse, né? Parecer técnico de avaliação é resultado do processo de identificação do valor de um bem, de seus custos, frutos e direitos, bem como determinação de indicadores. Então, o que tem? Ó, agora estou vendo a Giovana. Aqui, ele voltou para a página 1. Aqui, ele tem, né, o que é o estudo, né? Aqui ele explica o que é o parecer técnico de avaliação mercadológica. Serve para a questão da corretagem, né? Mas aqui poderia ser a ideia do laudo. Por isso eu quero trazer o do laudo para vocês, tá? Eu vou trazer para a próxima aula. Mas como eu tinha me comprometido de mostrar para a aula de vocês hoje, eu pensei, vou mostrar o que eu localizei aqui dos meus aqui. Ó, aí explica o que é, explica qual que era a norma da ABNT, né, para fazer a avaliação, explica também aqui a questão da legislação, né, quando que foi feita, princípios e ressalvas. O parecer técnico obedece criteriosamente os princípios fundamentais descritos. O avaliador não tem interesse pessoal, o honorário do avaliador não está de forma sujeito às conclusões desse parecer, e o relatório foi feito por mim, né, como corretor de imóveis. No relatório, assume-se como corretas as informações recebidas, no melhor conhecimento e crédito das fontes para amostras, análise e considerações impressas ao presente, parecer, são baseadas em dados, diligências, pesquisas, levantamentos verdadeiros e corretos. Para efeito de projeção, partiu-se do pressuposto da inexistência de ônus ou gravames de qualquer natureza, judicial ou extrajudicial, atingindo o ativo objeto do trabalho em questão. Objeto, aí aqui, ó, quais são os imóveis? Aí aqui eu trouxe a descrição de cada um deles, beleza? Né? Tipo, ó, divisa com tal terreno, divisa, como é que funciona, tanto de cada lado. A vistoria, quando foi feita a vistoria, como é que eram as características dos imóveis. Aí aqui, óbvio, daí tinha a localização bem certinha do imóvel e a localização por satélite. Eu deletei para não identificar, ok? Características da localização, como é que é a localização, qual foi aqui a questão do método de avaliação, como é o valor de mercado, utilização é o valor de mercado, né? Aqui vocês não vão ter, né? Mas o que eu tive? Eu tive várias avaliações para que eu tivesse um parâmetro de quanto custava o metro quadrado na região, eram várias avaliações com os telefones de contato, e daí eu tenho qual foi o cálculo que foi feito. Então, aqui em cima,
Para valor do terreno, foi o método comparativo, certo? Tipo, comparação com outros, mesma localidade, semelhante, né? Para benfeitorias, aí foi o método de custo de reprodução. Quanto que custaria fazer a casa de novo, beleza? Então tá, ó, aqui bota a fórmula, né? A avaliação, ó, cálculo dos terrenos. Aí peguei o valor do metro quadrado que cada um deles passou. Aí utilizei, considerei a metragem, né? E daí deu valor dos terrenos. Depois, valor da benfeitoria, como é que é feito o cálculo? O CUB, né? Vamos ver quanto é que era o CUB na época, né? Ó, um diário, não sei o quê, né? 1.200, né? Então, aí depois tem o valor da benfeitoria, valor total dos imóveis com suas benfeitorias. Isso na época, né, 2009, o valor então do imóvel era 1.339. Aí lembra que eu tinha comentado? Aqui eu não coloquei o número das folhas, né? Que eu falei para vocês, olha, sempre quando vocês forem encerrarem o laudo, vocês coloquem, né? Ó, tem tantas folhas e mencionem. Então aqui, o que que eu fiz? Esse processo, né? Eu assinei cada uma das folhas e depois ele estava lá. Então diz assim, ó, este parecer foi elaborado por Rafael, todas as folhas foram impressas de um só lado, para não ter aquela situação depois lá, devidamente rubricadas, incluindo a última, datada e assinada, fazendo parte desse parecer os seguintes anexos. Aí tinha mais as fotografias do imóvel, a tabela do CUB 2009, né? E aqui o currículo do avaliador, tá? Aqui não vai ter, né, o currículo, mas aqui, né, ó, aí tinha as fotografias, eu não juntei, não vai aparecer, mas daí segue na sequência ali, né, com o material, tá? Senhores, então, assim, ó, fiz aqui para mostrar para vocês, né? Eu tinha me comprometido de apresentar um modelo de laudo, e eu acho bacana pelo seguinte: você faz o quê, né? Faz uma petição para fazer a juntada do laudo, e daí apresenta o laudo. Aqui vocês têm um exemplo, né? Quando é para corretor de imóveis, ele chama parecer técnico de avaliação mercadológica, tá? Semana que vem, vou tomar a liberdade e vou apresentar para vocês, né, o laudo que a gente tinha comentado, né, que vou trazer também para vocês terem. Eu brinquei e comentei ali do valor, porque, de forma geral, né, para quem é corretor de imóveis, esse laudo aqui, se você faz um laudo, ele tem um valor bem interessante, assim como acontece em relação aos laudos contábeis, tá? Estava dando uma olhada. Fala, Davi. Mas daí como é que ficaria a questão do laudo se o trabalho que a gente tem que entregar é para a semana que vem? A gente não teria que ter a base do laudo para entregar o seu trabalho no dia 19? Boa pergunta, Davi. Davi, então, por essa razão que eu trouxe o parecer, porque eu pensei assim, eu estava conversando, acho que foi com a Natália, daí a Natália falou, professor, é dia 19, né, dia 19. Daí eu pensei, como é que eu vou cobrar deles no dia 19? Aí eu pensei assim, eu me comprometi de trazer, vou apresentar o parecer, né? Mas a gente pode fazer o seguinte, até para ficar mais tranquilo, tá? Isso aqui, isso que eu estou mostrando para vocês, o modelinho do arquivo, eu nunca recebi. Eu nunca recebi. Não recebi nem, por exemplo, assim, ó, que nem eu falei que eu fui sempre estudando, né? Eu fiz o curso de corretor, eu fiz o curso de avaliador como corretor de imóveis. Então, assim, fui sempre estudando. O professor recebeu o arquivo? Não. E na época, tinha muito assim, de você tentar buscar os livros de prática. Não sei se vocês devem ter assim também em outras disciplinas, alguma coisa, né? Mas eu sempre queria buscar o livro de prática. Aí o máximo que tinha, assim, era uma coisa muito não tão legal com a questão da prática. Eu consegui mostrar para vocês, quando a gente foi na aula passada, que nós falamos, eu falei, olha, tem vários modelos aqui de petição direto do Conselho Federal de Contabilidade, então isso foi bem bacana. Antigamente não tinha, antigamente também não era tudo assim tão informatizado, né? Foi melhorando. Mas respondendo melhor a pergunta do Davi, eu pensei o seguinte, eu pensei em postergar uma semana a mais, já que semana que vem eu disse que eu ia então trazer o laudo, eu postergo uma semana a mais para que vocês possam fazer, tá? Uma coisa que é importante, ninguém precisa escrever igual como eu fiz, né? Até porque, o que eu estou querendo fazer, explicando para vocês? Se eu mostro 2 laudos, ou um parecer e um laudo, e vou trazendo mais informações,
Você acadêmico, você não parte do zero, você já parte assim, isso aqui eu gostei, isso aqui eu não gostei, e você já faz a sua versão melhor do que todas as outras, né? Se você não tem base nenhuma, o que acontece com muita gente, o cara faz o primeiro parecer, daí depois ele faz o segundo, ou o laudo, ele faz o primeiro laudo, o segundo laudo, o terceiro. Quando ele chega lá no quarto, quinto, aí o cara tá afiado. Mas os primeiros, assim, eles ficaram bons, né? Mas aqueles detalhamentos, por exemplo, assim, ó, aqui só tem meu nome e coisa, e ali a profissão, né? Mas, de forma geral, eu vejo que o pessoal já coloca bem mais bonito, já cria, assim, uma logo, uma marca, beleza? Que é o que vai, com certeza, acontecer com vocês também. Legal, bacana. Fica bom daí também, Davi? O que vocês acham? O que vocês acham, turma? Pessoal, vou olhar aqui no chat. Ok, professor, compreendido. Tá. O Wellington tá fora. Deixa eu só mandar uma resposta ali para o Wellington. Essa questão da gente criar os novos... Criar esse negócio do link, ele é meio complicado, né? Sei. Vamos ver como é que a gente faz, ou se cria um outro link, alguma coisa assim permanente. Vamos descobrir. Ah, eu podia fazer diferente, né? Deixa eu pegar pelo meu celular aqui. Eu estava tentando abrir o WhatsApp Web, mas assim, ó. Já vou resolver já aqui. Beleza, acho que mandei. Então tá, vou parar essa gravação e daí a gente vai conversar um pouco sobre quesitos.